Vimos o capítulo 8 e gostava de ler o versículo 13 e 14 de Oseias. Diz assim: Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Amém? Nós já falámos muito acerca do capítulo 8 de Oseias, mas este capítulo é extraordinário porque fala exatamente acerca da diferença entre aquilo que é verdadeira adoração e aquilo que é meramente religião. Fala acerca da diferença de viver de facto o cristianismo e fingir, neste caso não seria o cristianismo porque não havia o cristianismo tal como nós entendemos, mas viver o relacionamento com Deus e, aplicando aos dias de hoje, viver o cristianismo tal como ele é explícito e expresso na Bíblia. E há uma diferença entre ser cristão e fazer-se ou dizer-se que é cristão. E o livro de Oseias mostra isto muito bem. Fala acerca de sacrifícios, ou seja, de todos os rituais que continuaram como se nada tivesse mudado, mas o Senhor já lá não estava. Fala acerca de cultos, mas o Senhor já lá não estava. Fala acerca de adoração, mas o Senhor já lá não estava. E está aqui Deus a falar exatamente acerca disto. Acerca de um povo que se virava para ele, mas era apenas com os seus lábios e longe ia e estava o seu coração. A Bíblia fala que eles tinham até o desejo não era o desejo, mas que eles iriam voltar para o Egito. E a ideia de voltarem para o Egito, falámos disto a semana passada, não era literal. O que significava era que Israel, por causa do seu comportamento de idolatria, da sua imoralidade, daquilo ao qual eles buscavam, esquecendo de Deus, esquecendo do seu relacionamento, esquecendo verdadeiramente daquilo que deveriam procurar, que era Deus, e relacionarem-se com Ele, porque eles se esqueceram. Eles mantinham a fachada, ou seja, eles mantinham a aparência do culto, mas Deus já lá não estava. Eles mantinham a aparência do relacionamento, mas já não se relacionavam. E nós conseguimos perceber o quão atual é de facto o texto. Porque apesar de ter a ver com aquilo que aconteceu há milhares de anos, tem tudo a ver com aquilo que acontece nos dias de hoje. Porque a aparência, aquilo que levaria Israel era de volta ao Egito. Porque o Egito era a terra da escravidão. E aqui o que o Senhor está a dizer, olha, eles vão voltar ao Egito. Não literalmente, mas do ponto de vista espiritual. Porque o que é que tinha acontecido no Egito? Literalmente escravidão. Mas foi também lá que eles aprenderam uma série de coisas que não deveriam ter aprendido. E o Senhor está a dizer, olha, eles voluntariamente vão para o sítio de onde foram libertos. Eles voltarão para o Egito. E então o capítulo fala exatamente acerca disto. E isto para entrarmos então no capítulo 9 e avançarmos. E o capítulo 9 nós vamos fazer de uma forma um bocadinho diferente. Eu vou ler e depois vamos a um texto do Novo Testamento. Pode ser? Diz assim: Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma prostituta. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Só que um à parte. No capítulo 8 quem está a falar é Oseias. No capítulo 9 é literalmente Deus. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, vejam. E na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. Mênfis é a cidade dos mortos. O desejável da sua parte, as ortigas o possuirão. Por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Até aqui, acham que está a correr bem ou está a correr mal para Israel? Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá.
o profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco por causa da abundância da tua iniquidade. Também abundará o ódio. Efraim era vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves. Em todos os seus caminhos, o inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeate. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filhos, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apertar. Efraim, assim como Viatir, está plantado no lugar deleitoso, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás. Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha ilegal, porque ali os aborreci por causa da maldade. Das suas obras os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais, mas todos os seus princípios são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Desculpem. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e vagabundos andarão entre as nações. Esta é uma profecia de Deus para Israel. Está a falar a Israel, porque tu te esqueceste de mim, eu também vou-me esquecer de ti. Porque tu não quiseste investir naquilo que é o terrestre, o celestial, e investiste antes no terrestre, é no terrestre que vais ser apanhado, é no terrestre que vai haver a tua destruição. E então, porque o livro de Oseias fala muito acerca da idolatria, exatamente desta questão também da prostituição, porque a prostituição é idolatria, é isto que significava. Havia também a questão da prostituição sexual, Israel também caía constantemente nestes pecados, eles eram sempre apanhados por isto, mas o que acontece é o seguinte, o profeta, ele vai falando ao povo e agora vai mostrando, porque não há arrependimento, que as consequências vão ser mais gravosas. Porque quando nós somos avisados, quando o Senhor diz-nos quais são os comportamentos que nós temos que corrigir, aquilo que temos que fazer ou que não devemos fazer e aquilo que temos que fazer, e nós constantemente os violamos na mesma, vai haver coisas que vão acabar por acontecer. E o capítulo 10 que nós lemos de Oseias tem a ver exatamente com isto. A ponto tal que para Israel, vejam, o que nós vimos é, Israel mantinha a fachada de tudo. Havia os cultos, havia as celebrações, havia as festas, havia os pães, havia tudo, mas já lá não estava o Senhor. E aquilo que acaba por acontecer é isto mesmo, é que a determinada altura vem o verdadeiro profeta e o povo diz o profeta é maluco. Este é doido. Porque quando vem alguém que de facto vive aquilo que o Senhor exige, ele parece um doido, um louco no meio e no caminho daqueles que vivem o cristianismo a meio termo. Aqueles que vivem o cristianismo de fachada, quando encontram alguém que vive verdadeiramente o cristianismo, acham aquela pessoa doida. E o mesmo acontece lá fora. Os que lá fora encontram verdadeiros cristãos, não é aqueles que são meio cristãos, os mornos. Isso lá fora nem notam diferença. Uma pessoa lá fora não nota a diferença de um cristão que não é cristão. Esta é a realidade, porque no final é tudo a mesma coisa. Um meio cristão está tão perdido como um ímpio. Esta é a realidade. Ou nós somos totalmente cristãos, e ser totalmente não tem a ver com o nosso mérito, tem a ver com aquilo que Cristo fez em nós. Amém? Então, quando aparece o profeta, o povo olha e o povo diz, não, este é um doido. E então não ouvem nada. E eu gostava de vos ler um texto então, e este sim, e avançando, Mateus capítulo 21, capítulo 20, desculpem. Não, é 21 mesmo, é 21. Mateus 21, 28. É a parábola de dois filhos. Quem está a falar esta parábola, ou a dizer esta parábola é Jesus. E Jesus já teve aqui uma série de eventos, já teve uma série de coisas que já foi acusado, já teve uma série de diálogos, os fariseus já andavam em cima dele, já o conheciam bem e já sabiam onde é que o queriam apanhar. E Jesus começa a falar numa questão, mas para vos explicar. Antes disso, Jesus já tinha feito checkmate umas quantas vezes aqui aos fariseus. E uma delas era com o batismo de João. Jesus tinha perguntado,
ou melhor, perguntaram-lhe, não é? Com que autoridade Jesus fazia as coisas que fazia. E Jesus responde-lhes assim, olha, eu vou-vos responder com que autoridade faço se vocês me responderem uma questão. E Jesus pergunta-lhes, olha, aquilo que João fez, o batismo de João, era dos homens ou era de Deus? E eles não puderam responder. Porquê? Porque se dissessem de Deus, Jesus dizia-lhes, então porquê é que não acreditaram e não fizeram no batismo do arrependimento? Se nós dissermos dos homens, o povo considera João Batista como profeta e vai-nos apedrejar. Mais ou menos isto. Não era apedrejar, mas iam colocá-los assim em xeque. Então eles disseram, não sabemos. Então Jesus disse-lhes assim, então se vocês não sabem, eu também não vos vou dizer com que autoridade é que faz. E a conversa a seguir é acerca de 2 filhos. Ele diz assim, mas o que é que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E é interessante porque esta história começa exatamente com uma parábola do filho pródigo, embora não seja a parábola do filho pródigo. Mas tem algumas semelhanças, especialmente no grego. Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Contexto. Um pai quando pede ao filho, ele não está bem ele não está a fazer uma pergunta. Ele está a mandar. Porque o pai tem autoridade sobre o filho. Você está cá? Então, aquilo que ele está a fazer não é um mero pedido. É uma ordenança. Isto era a forma como iria ser entendido do ponto de vista da cultura judaica. Um filho não recusa uma ordem do pai. Nem sequer se fosse um pedido. Mesmo que o pai dissesse, filho, vai por favor fazer isto. O filho só tinha que ir. Eu estou a ver as mães olhar para os filhos. Sim, estás a ver? Esta é daquelas pregações espetaculares para a gente olhar para os filhos. Quando... Antigamente é que era. Sim, tens que ler este texto. Foste apanhado, sim. Foi muito gira esta. Não estava à espera. A minha mãe também fazia isto na igreja. Quando havia alguma coisa que o pastor estava a dizer e ela olhava assim para mim, bem que estivesse do lado de lá da sala, os filhos devem honrar os pais. Ficava logo assim. E eu, desde que sou pastor, eu vejo isto muitas vezes acontecer. É muito engraçado. Vê-se assim, é instantâneo. Não é todos, mas é instantâneo assim, os olhares das mães e dos pais para os filhos. É quando há qualquer coisa do estilo, filhos, não levem, pais, não levem os vossos filhos a ir e os filhos logo assim a olhar também. É engraçado. É uma coisa muito engraçada. Mas pronto, foi só aqui uma parte. Mas já tenho aqui uma história gira para contar nas próximas pregações. Mas irmãos, já nem sei o que é que estava a dizer. Já sei o que é que estava a dizer. Por causa disto. Como é que um fariseu olharia e veria esta história? O pai pede e o filho obedece. Então, o que acontece a seguir, culturalmente, era um escândalo. Porque não era suposto acontecer. E veja o que é que acontece. Ele, porém, o filho, respondeu e disse, não quero. E esta resposta, não quero, é uma resposta que aponta para a rebeldia. Porque quando nós não queremos, na realidade nós não fazemos. Mas nós respondemos não quero muitas das vezes a Deus. Porque aquilo que Deus nos pede muitas das vezes não é confortável. Não é aquilo que dá prazer, não é aquilo que nos apetece. Então Deus pede e nós respondemos não quero. Mas a história não termina aí, porque depois há aqui uma conjunção adversativa, mas depois, arrependendo-se, foi. Vocês já viram que em Oseias o problema é que não há arrependimento. Em Oseias o Senhor, que é o Pai, Ele avisa o filho que é Efraim, e Efraim não se arrepende. Mas este primeiro diz, não vou, não quero, mas em determinada altura arrepende-se e vai. Há um arrependimento. A expressão é interessante, é daquela expressão em grego que os irmãos conhecem, a raiz da palavra é metanoia, é a mudança de mente, mas é muito mais do que mudança de mente. Porque se fosse só mudança de mente... Olha, ainda hoje, por acaso, até por causa disto, que as pessoas, quem não percebe nada, depois inventa. Ainda hoje estava a ver... que ele não era um pastor, nem era padre, nem era nada, não era nada. Era basicamente aquelas igrejas que agora são muito as igrejas modernas, em que o pastor é homossexual e é orgulhoso de ser homossexual, e então ele estava a utilizar esta expressão quando o Senhor diz que é para as pessoas se arrependerem, a expressão é metanoia, não tem a ver com arrependimento de mudança de vida, é mudança de mente, para não acreditar e ir contra aquilo que era a ordem instituída na altura, que era o império.
É uma loucura, porque metanoia não significa isto. É mudança de paradigma, mas é submeter-nos ao reino divino, que é um reino de santidade. Então é, de facto, arrepender. É isto que a palavra no grego significa, sem qualquer sombra de dúvidas. Mas, claro, dizer isto assim parece que é muito erudito e leva-se a sua avante para aqueles que desconhecem a realidade. E depois as pessoas tomam isto como verdade. Metanoia não significa arrepender. Claro que significa. É mudança de paradigma radical de vida. Significa que tu e eu não continuamos na mesma vida. E esta expressão é metanoia. A pergunta é, ele mudou só a concepção da mente ou mudou também a sua postura e a sua atitude? Porque se fosse só a mudança da consciência, disse, não, fiz mal, pai, perdoa, mas não fosse trabalhar... Não, ele diz, ele arrependeu-se e foi. Ele voltou atrás naquilo que tinha dito que não fazia. E a determinada altura passou a fazer aquilo que originalmente o pai lhe tinha pedido. O pai pediu para ele ir. Ele diz, não quero, mas depois vai. Na realidade é assim que a gente também faz com os filhos. Os filhos dizem não querem, a gente depois obriga-os na mesma a ir. Mas vais. Até uma determinada altura funciona. Depois, a partir de uma determinada idade, já vi que vai ser mais difícil. Os meus filhos não estão aí ainda. Já foram embora, não é? Já foram. Mas o meu filho não sabe, mas vai fazer o que eu quero até aos 55, de certeza. Ouvi aí Eu sei, já percebi como é que é. Não quero, mas depois arrependendo-se foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondeu ele e disse, eu vou. Este obedece, pelo menos nas palavras. Não há qualquer argumentação. O filho simplesmente obedeceu. Eu vou. Mas não foi. E não foi. Um diz não vou, mas vai. O outro diz vou e não foi. É uma história interessante. É uma história que, se nós não soubéssemos o que é que Jesus dizia a seguir, nós conseguíamos entender. Pelo menos a história, percebemos. Que uma coisa é o falar e outra coisa é o agir. Uma coisa é aquilo que decidimos em primeiro lugar e outra coisa depois é aquilo que fazemos efetivamente. Porque quando o filho disse não vou, não quero, ele não queria mesmo. E quando ele disse não quero, ele não foi. Mas depois de se arrepender, foi. A vida mudou. Mas aquele que disse eu vou, em nenhuma altura do dia acabou por ir. Nunca foi. E Jesus diz-lhes, qual dos dois fez a vontade do Pai? E esta é daquelas perguntas que nenhum deles tinha problema nenhum em responder. Porquê? Porque era óbvio. Qual dos dois é que fez a vontade no final? Foi o que disse vou, mas não foi? Ou é aquele que disse que não vou, mas depois no final foi? Quem é que fez a vontade do Pai? O primeiro. Foi aquele que disse que não ia, mas foi. Sim, é o primeiro. Eu sei que era isso que você queria dizer, mas disse o segundo não era esse. Todos, sem exceção, conseguiram responder à questão porque acharam que não iam ser apanhados. Esta é fácil, ele não tem como nos apanhar nesta. Nesta, obviamente, que quem fez a vontade do Pai foi quem agiu, não foi quem falou. E Jesus faz-lhes outro checkmate seguido. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e os meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste. Mas os publicanos e os meretrizes, as prostitutas, o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. O que é que Jesus faz? Jesus diz assim, olha, vocês respondem tão bem, mas agora deixem-vos dizer quem é que vocês são na história. E Jesus está a dizer o seguinte, olha, as meretrizes e os publicanos são aqueles que entram no reino primeiro do que vocês. Eles estão antes de vocês porque eles se arrependem antes de vocês. Eles são o filho que ao início não quer, estão em pecado, mas depois arrependem-se e mudam de vida. Vocês são aqueles que acham que não estão em pecado, dizem que sim, mas não cumprem a lei. Eles condenam-se a si mesmos. Porque eles disseram que quem fazia a vontade era aquele que se arrependia. Mas eles não se arrependeram. Então o foco da história é interessante. Porque fala acerca de vidas transformadas, de pessoas que não merecem, mas que deixam para trás
os velhos comportamentos, as velhas vidas em prol de Jesus. E é uma coisa extraordinária isto. Porque aqueles que continuaram a pecar... Porque, irmãos, obviamente que os publicanos e os prostitutos podem ter deixado de ser publicanos e prostitutas, mas continuaram a pecar. Mais tarde ou mais cedo, todos nós continuamos a pecar, fazemos pecados. Se nunca pecássemos... Bem, faço ideia, já vi aí uma pregação de um pregador que começou a pregação a dizer que já não pecava há não sei quantos meses. Primeira vez assim que ele disse aquilo, pecou logo. Estava a mentir, obviamente. Se ele não tinha pecado até ali, pecou logo assim que disse. Porque, irmãos, nem conseguimos, nem devemos fazer este exercício, mas não sei se não devemos, se calhar devíamos até, fazia-nos bem. Então, acho que até faz bem. Os irmãos já pensaram assim, só hoje quantas vezes é que nós já pecamos? Pois. É só pensar. Aquilo que vimos, aquilo que entrou pelos olhos, aquilo que pensámos, aquilo que dissemos, aquilo que nos apeteceu fazer. E entra aqui a questão se aquilo que nos apetece fazer é ou não pecado. Isso depois depende, não é? Pode não ser, ou pode ser. Isso depois depende. Para um Deus que é santo, não sei. A bitola da santidade é a perfeição absoluta. Tudo o que tiver a quem é pecado. Ui, estou tramado. Quantidade de vezes que a gente peca. Então, não há razão nenhuma para nós nos colocarmos num pedestal de orgulho de santidade. Mas estes homens, era isto que eles faziam. Eram tão pecadores como aqueles que eles acusavam, como a agravante. É que os pecadores que eles acusavam aparentemente estavam a arrepender-se e eles não se arrependiam daquilo que faziam. Então, estes fariseus eram exatamente a mesma coisa que o povo lá no final. E não é à toa que é um agricultor, que é o pai, neste caso um pai que tem uma vinha, porque a vinha sempre representa Israel. Sempre não, mas na maior parte dos casos. E aqui literalmente representa Israel. A vinha é Israel e são aqueles que estão de fora de Israel que trabalham. Que é curioso. Então, há o pai, que é Deus, há a vinha, e há aqueles que estão fora da vinha, e aparentemente são aqueles que estão fora da vinha que se arrependem e vão trabalhar na vinha. São aqueles que depois passam verdadeiramente a pertencer à vinha. Já não tem a ver com nacionalidade, tem a ver com Cristo. E com o arrependimento. Qual deles obedeceu? E a pergunta é fácil de responder. O difícil é assumir que nós muitas das vezes somos aqueles que não nos arrependemos. Somos aqueles que achamos que não precisamos de arrependermos-nos. Porque nenhum de nós está isento de se transformar exatamente nisto. Num fariseu. É fácil, irmãos. É fácil se não cuidarmos da nossa vida e da nossa espiritualidade sem querer criticar os fariseus sem saber que nós somos exatamente um. Porque fariseu nenhum de nós quer ser. Se eu perguntar quantos fariseus há aqui, não há nenhum. Nenhum de nós vai levantar a mão. Mas se avaliarmos efetivamente aquilo que nós somos, será que não temos qualquer coisa, às vezes alguns ingredientes de fariseus dentro de nós? Será que nós não achamos que somos mais santos do que os outros? Irmãos, a ironia do texto é esta, porque quando conectamos com Oseias, Israel achava que estava tudo tranquilo. Eu li-vos isto. Israel dizia, o nosso Senhor, o nosso Deus. Mas não era o Deus deles. É isto que o Senhor diz. Eles não tinham já relacionamento com Ele. E estes fariseus faziam tudo o que era certo do ponto de vista exterior, mas interiormente, o Senhor próprio Jesus que lhes chama de túmulos caiados de branco. Sepulcros. Pintados. Há um cemitério, aquilo é até bonito, tenho que admitir. Agora não me lembro qual é que é. Um muito conhecido em Lisboa, para onde vai toda a gente que é rica. Talvez. É esse. Alto São João, não é isso? É esse. Que tem as grandes... agora falta-me o nome também daquilo. Jazigues. É esse. Eu há uns 2 anos atrás... 2 anos, 1 ano e meio. Há 1 ano e meio fui lá... Nunca tinha lá ido àquele cemitério. E quando cheguei,
Fiquei impressionado. Vocês já estiveram lá? Alguns de vocês já tiveram? Alguns mais velhos. Já tive tantos funerais, já lá tive também. Mas alguns de vocês não tiveram. É assim, é bonito, tenho que admitir. Mas é um cemitério. Tudo o que está por fora, os jazigos, são bonitos. Há jazigos de famílias, há jazigos de artistas muito conhecidos que estão lá, pessoas muito famosas de há muito tempo atrás, poetas estão lá, e grandes jazigos, uns mais modestos, outros mais ornamentados, de famílias extremamente ricas. Há lá uns mesmo com estátuas incríveis. Mas, irmãos, lá dentro o que está são ossos. A determinada altura, porque a pessoa de quem eu fui fazer um funeral, ela tinha um espaço de família que eles tinham comprado e era numa parte já exterior, e nessa parte, que não era a parte logo ali do início, que é a parte que está mais arranjadinha, e de repente nós vemos uma coisa que é os jazigos abandonados, com as portas abertas, algumas partidas, e alguns com os caixões abertos, inclusive é ver-se os ossos. E dava para ver, já de muitos anos, ossos já muito antigos. Então, é um contraste, porque quando Jesus diz sepulcros caiados de branco, nós se calhar, quando eu estava lá, eu disse, é isto que ele queria dizer. É uma coisa que aparentemente até é bonita, e nós dizemos, isto é bonito, isto tem silencioso, mas o que está ali é só morte. Não há nada de belo ali. Não há nada de paz ali. Nada de calma. Quer dizer, a calma que há ali é de fachada. Vocês conseguem entender? Porque se vocês forem dar a volta ao cemitério, e eu dei aquela volta, e disse, isto realmente, isto belo não tem nada. Isto é só morte mesmo, isto é só tristeza. Isto é aquilo para o qual nós não fomos criados. Na realidade é esta, porque nós não fomos criados para a morte. E ali está a representação da grande machadada que o pecado dá, que é a morte. A morte vem. Deus tinha dito que ia acontecer. A cobra diz, não, isso não vai acontecer. Mas na realidade aconteceu. Efetivamente a morte veio. E Jesus, a falar com as pessoas que têm esta ideia de fariseus, é isto que lhes chama sepulcros caiados de branco. Porque o que importa é o exterior. E todos nós já percebemos que aquilo que para Deus funciona não tem a ver com o exterior. Israel continuava a sacrificar. Nesta altura já não. Por causa do templo. Mas havia uma série de coisas que ritualisticamente falando no Velho Testamento que aconteciam, depois continuaram a acontecer no Novo Testamento. Aqui ainda havia o templo, desculpem, mas eu queria falar na questão de Oseias. Oseias, o templo está, mas aquilo que acontece no templo já não é um sacrifício ao Senhor. Era aqui que eu queria chegar e era isto que eu queria dizer. O sacrifício que ocorria já não era um sacrifício para o Senhor. Aquilo que nós lemos no capítulo 10 acerca dos pães, os pães que eram comidos e era a porção que depois era devida para a comida, era comida, mas já era para a sua imundícia. E nós já vimos isto acontecer várias vezes ao longo dos capítulos de Oseias, desde o capítulo 7 pelo menos. Capítulo 7, 8, 9 e 10 falam acerca disto, que é, há o sacrifício que ocorre, aquilo que se faz, aquilo que se consome, mas em vez de ser para salvação, é para contaminação. E nós falámos disto várias vezes. Que é a ideia de cultuar, mas depois o culto já não é um culto. E em vez de ser uma bênção, um culto pode se tornar a nossa maldição, porque já não é o culto ao Senhor. Então, em vez de santidade, é aquilo que traz a imundícia. E nós vimos isto constantemente a ocorrer em Oseias. Vimos isto também acontecer em Apocalipse, quando o Senhor chama a sinagoga de Satanás. Porque a sinagoga era, e desculpem a expressão, o embrião da igreja. É dali que depois, não é dali que vem a igreja, mas a sinagoga era é basicamente o protótipo da igreja. A reunião de pessoas onde alguém vai para estar a cultuar, sem precisar de ir especificamente ao templo, passa a haver uma comunidade local, a sinagoga, onde as pessoas vão, aprendem e fazem os rituais, ou o culto. Mas o culto, rapidamente, o nosso culto evangélico também se transforma num ritual. Vimos e fazemos porque estamos habituados. E é aqui que nós corremos este risco, irmãos, de nos tornarmos os fariseus. Quando nós fazemos as coisas e quando nós vimos as coisas unicamente por causa da religião, porque estamos habituados. E é aqui que as coisas se tornam mais difíceis. Porque é difícil contrariar isto. É difícil contrariar. Vir ao domingo de manhã, nós até podemos vir,
porque já estamos tão habituados. Eu já vos disse isto, irmãos, eu já não me lembro, eu lembro-me pouco dos domingos que fiquei em casa e até quando estou de férias, eu ao domingo fico quase sem saber, isto é esquisito. Porque já tive tantos anos, já estou tão moldado que ao domingo é dia de culto. E aquilo que eu tenho que refletir é se o meu incómodo é por não estar a cultuar ou é porque eu estou fora do meu hábito. E eu tenho que admitir que muitas das vezes não tem a ver com a falta do culto, tem a ver com a falta do hábito. Eu não estou a dizer que é errado. Eu estou a dizer que isto é um alerta, porque isto significa e é sintomático que provavelmente eu também me posso tornar, ou muitas vezes eu também sou, um religioso. Venho não porque eu quero ouvir Deus, venho não porque eu quero endereçar culto ao Senhor, eu venho porque me habituei. Quem diz ao domingo, diz à quarta, diz à sexta, diz o que for. Fala no serviço, fora do serviço, é igual. Então nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos exatamente como estes homens. Porque aos poucos e poucos podemos achar que a salvação está dependente daquilo que eu e você fazemos e não é real. Isso é falso. Porque se depender de mim e de si, nós estamos condenados. Nós podemos vir a todos os cultos de segunda a domingo e isso não nos salva. Podemos servir 24 horas, isso não nos salva. Quer dizer, se servimos 24 horas, morremos cedo. Porque precisamos descansar. Mas podemos servir 12 horas por dia, 16 horas, todos os dias. E nada disso serve. Nada disso aproveita, porque no final a única coisa que pode salvar é Cristo. Amém? Então deixem-me dizer e vou terminar, irmãos. Vou terminar. Oseias e este texto estão tão interconectados, interligados exatamente neste ponto, que é o ponto do arrependimento. Quando nós ouvimos quem Deus é e aquilo que Ele exige para nós devemos constantemente ter uma postura de arrependimento. Eu não sei quantos de nós é que quando começamos a orar em casa não começamos logo por isto. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Esta semana eu estive a refletir exatamente acerca disto. De quantas vezes é que eu não começo as orações exatamente pedindo perdão ao Senhor. Começo a pedir e a clamar por uma série de coisas, menos pelo perdão da minha vida. E o Senhor vem falar comigo exatamente acerca disto. Olha, devias-te começar a lembrar que tu deves-me pedir perdão. E agora faço isso sempre. Sempre que me lembro. Senhor, perdoa-me. Entrar na presença do Pai é, Senhor, perdoa-me, porque eu não sou merecedor de estar na Tua presença. Perdoa-me. E Ele perdoa-nos. E isto é incrível. Porque nós podemos começar com a folha limpa. Não é tipo a justificação das faltas disciplinares, está bem? Acho que não havia justificação disso, pois não. Se a gente tivesse... Não há, vocês que se estudam, vocês na faculdade não há faltas disciplinares. São logo expulsos da universidade, só é logo, verdade, expulso. Não existe isso, né? Isso é para o secundário. Não há, sim, se havia. Quem leva falta disciplinar, leva e está feito, né? Não há justificação para a má educação. A não ser que a professora tenha feito alguma coisa errada e a gente tenha que... Eu levei algumas faltas disciplinares, mas eram coletivas, coitadinho. Eu não fazia nada e no final levava por tudo. Era injusto. Não, eu estou a falar sério, era mesmo injusto. Que eu chegava à casa e dizia, eu vou levar na cabeça da minha mãe, e a minha mãe dava-me na cabeça, como se eu tivesse a culpa. A minha mãe nisso não me perdoava. Falta disciplinar, o que é isto? Se não fui eu, foi a minha turma. Mas eu estou a falar sério, por acaso não me lembro de nenhuma que tenha merecido. Eu era tão inocente. Eu não estou a dizer que nunca mereci faltas disciplinares, eu estou a dizer que aquelas que eu levei não merecia. Mas pronto, essa é outra conversa. Esqueçam que isto é o meu lado farisaico, eu era tão inocente, é os fariseus a falar. Esqueçam. Irmãos, nós precisamos de nos arrepender. Precisamos de nos arrepender. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, amém? E vamos orar e depois terminamos com a nossa oferta. Amém.